Pessoal, eu queria começar aqui, com essa história aí que teve e o Flamengo, a impressão que eu tô com tudo isso, né? Querendo ficar bem na fita, né? Ó, eu não fiz nada, hein? Eu bater aqui na minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, pula de um pé só. Então, é, eu não fiz nada. Gente, um dia, acho que vai aparecer aí. Um dia o jogador sai de um lado e vai para outro, né? Poxa, às vezes um dia o atleta aparece aí, né? Pô, teve uma outra oportunidade aí que ficou isso aqui, ó. Então, eu não quero entrar nessa disputa de narrativas, disso e daquilo, mas a história, o que a gente tem, a gente trouxe lá no centraldatoca.com.br, uma informação muito bem apurada, não apenas com as versões oficiais, com todo esse entorno aí que aconteceu. Então, é, cada um com a sua história. E o que eu quero trazer aqui para o debate, né? É, eu acho que chegou o momento de encerrar de vez isso, né? É, parece que teve uma conversa, o Pedro falou sobre isso, né? De colocar tudo no seu devido lugar. Quer ficar? Ficou. Então, bora lá. Volte a ser o Matheus Pereira que pode ser, que já foi útil para o Cruzeiro. E chegou esse ponto, né? Se vai sair lá no meio do ano, até lá tem março, abril, maio, quase 4 meses, né? Dá para jogar muita bola e até para aparecer coisa, se ele realmente estiver pensando até lá, né? De mercado europeu que vá atrair o atleta, ou até mesmo o Zenit, eu acho que ele não volta mais com essa proposta, né? Mas chegou o momento de finalizar tudo isso, né? Matheus Pereira vai ficar, é, silêncio, trabalho e jogar bola, né, Amanda? É, por aí mesmo. Acho que no início, né, as informações foram muito desencontradas, cada hora eu vi uma versão diferente, mas depois que vocês apuraram e uma apuração muito bem feita, aprofundada também no assunto, acho que fica mais fácil para a gente chegar a uma conclusão, né? Eu tinha um pouco da questão de ambiente, se era um ambiente que hoje favorece ou não ao Matheus Pereira, mas acho que o Pedro Lourenço também fez questão de falar um pouco sobre essa situação, deixando, né, o tempo inteiro o próprio Matheus Pereira muito à vontade nas tomadas de decisões. E agora, como o próprio Pedro disse, né, se vai jogar ou não, isso depende do próprio Matheus estar, né, o tempo inteiro focado naquilo que o Cruzeiro tem como objetivo principal e no dia a dia, claro, através das avaliações do Leonardo Jardim. Então, acho que, como você disse, é virar a página, trazer o foco voltado para o Cruzeiro. Eu acho que é um ambiente que também vai favorecer, nesse momento, virar a página para o próprio Leonardo Jardim, na hora dele pensar no planejamento, na hora dele pensar também numa equipe, naquilo que ele quer construir desse Cruzeiro competitivo, se vai utilizar ou não. Ficava um pouco desse impasse com relação ao Matheus, e agora a hora já não é mais para isso, né? Então é aproveitar bem esse tempo que o Cruzeiro terá pela frente. Acho que as coisas já foram sanadas, é página virada, que o Matheus possa, sim, continuar na vitrine do futebol, para que novas oportunidades de mercado possam aparecer e que sejam bom tanto para o Matheus quanto ao Cruzeiro também. Acho que já tomamos muito tempo, né, de fala com essa mensagem deixada da possível transação entre Matheus Pereira, ora com o Zenit, ora com o Flamengo também. Acho que, como o Pedro mesmo utilizou, né, desse termo, o Cruzeiro é muito maior do que qualquer atleta e maior até que ele, Pedro. Então, acho que é página virada, assunto encerrado, foco, como você disse, né, silêncio e trabalhar. Não tem outra maneira de dar uma resposta melhor a todas as críticas, a todas as imprensas, a toda a torcida, senão trabalhando dentro de campo e mostrando que pode ser ainda um jogador importante ao Cruzeiro.
E aí, Rafa, é mais ou menos isso aí? Então, Samuca, eu acho que com a janela internacional fechando, né, e essa conversa, e essa questão de que ele não vai para o futebol nacional, acho que tem um ponto final por enquanto, né, até a próxima janela, essa história do Matheus Pereira. O que mais, eu fiquei rindo aqui, porque o mais engraçado da guerra de narrativas é o agente misterioso, né? O agente misterioso, eu ri demais já dele durante o dia de hoje. Então, e aí, Mas existe, viu? A pessoa existe, viu? não, a pessoa eu sei que existe, o negócio é ele ser Não, assim, misterioso, né? Que é tipo, engraçado. não é uma invenção, não. É. Mas Então, assim, Samuca, eu não vou falar sobre a pessoa, mas a pessoa existe, velho. ó, então vamos lá. É, Não é, criaram essa história, não. O então, intermediário, realmente. então, Samuca, é o Português. seguinte. Agora a situação que está dada é o seguinte: se o Matheus quer tanto ir para o futebol europeu, e claro, logicamente, quando ele fala em futebol europeu, a primeira ideia dele não é o futebol russo, né? É o top 5 ali das ligas, a oportunidade lhe será dada em campo. Acho que o Matheus de 2023 e o Matheus ali do primeiro semestre de 2024 teria até certa facilidade de arrumar um lugar onde ele quer. Né? Então, acho que isso passa até muito pela vontade dele, e se ele realmente tem essa vontade de ir parar nesses locais, ele vai ter que demonstrar isso dentro de campo, vai ter a oportunidade, e acredito que com calma, né, e com um time bem montado, ele possa conseguir atingir isso pelo que já demonstrou. Então eu estou com a expectativa até boa depois desse desgaste todo, né? Foi um desgaste grande, Zenit, e agora essa história de Flamengo. Depois desse desgaste grande, eu até estou um pouco esperançoso com que o Matheus possa, em campo, ele sabe, acredito que o Matheus sabe que a oportunidade dele é em campo de ir para onde ele quer, né? Então, um fim de esperança aí, viu, Samuel? E você, Valuzinho? E vai ter que ser jogar bola e calado mesmo, né? Porque o Pedro Lourenço, depois a gente ainda vai entrar nessa questão, foi uma das coisas que falou. Acabou a época, não só dele, Matheus Pereira, mas de qualquer jogador do Cruzeiro, ficar. Tô aqui, mas tô pensando lá em Porto Seguro, tá? Não, tem que estar no E foi o que ele Cruzeiro. deixou claro na Seja, cobrança, né? isso, já havia trazido e hoje ele reafirmou lá na Bandeirantes. Então, meu amigo, Quer sair? Vai lá na sala dele, procura, vai conversar. zero problema. É um jogador que é importante para o técnico Leonardo Jardim, porque eu entendo dessa forma, quando o Pedro fala também que pediu um meia caso o Matheus saísse. Se ele não saísse, não precisaria trazer. Então é isso. O Matheus ele tem condição de ajudar. Vocês podem. A gente pode falar o que quiser do Matheus Pereira em termos das declarações infelizes, que ele já teve várias, mas uma coisa é inegável. No time de 23, quando ele pôde jogar, depois daqueles 3 meses de lesão, ele ajudou? Ajudou. O time era uma draga, era uma nhaca. Tá? Ele ajudou. Time de 24, primeiro semestre, ele ajudou? Pô, ele foi um dos melhores daquela primeira. Então, mostrar que tem condições com Seleção gente. bola de prata, né? Isso, mostrar que tem condições, com todo respeito a todos os jogadores que já passaram pelo Cruzeiro, mas com jogadores num elenco mais limitado, mas bem mais limitado do que esse que tem hoje o Cruzeiro, ele já mostrou que tem condição. Então, realmente precisa de querer, até. E quando eu falo querer, não é para. Vou cumprir o contrato com o Cruzeiro até junho de 26. Não, cara, ficando só, se destacando. Eu estava até conversando hoje com o Léo na geral, na Toca da Raposa 2, no treino hoje da manhã, ele comentando comigo em off o que os jornais russos publicaram a respeito do Matheus Pereira. A última linha que os jornais russos falavam a respeito do Matheus Pereira era de que era um jogador talentoso, mas antes eles destacaram jogador problemático, jogador com algumas declarações um tanto infelizes neste momento. Então, assim,
E mesmo assim os russos vieram. Alguém pode falar, pois é, imagine então que ele tem potencial, né? Porque se eles sabiam disso tudo, e mesmo assim insistiram e fizeram a proposta ao jogador, agora, você vai chamar muito mais atenção em um time que está bem. Todo mundo sempre olha para o camisa 10 de algum time, ainda que o 10 não seja de fato o armador, em muitos casos é o atacante, igual no Santos tem o Neymar, mas chama atenção. Assim você atrai aquilo que você já desejou em algum momento. No caso do Matheus Pereira, jogar, voltar para a Europa. Mas, em meio a tudo isso que ele esteve envolvido, e aí pegando desde o ano passado, vai ser mais difícil. Ainda assim, chegou uma proposta igual a do Zenit. Então, que o Matheus Pereira consiga ajudar o Cruzeiro. O Leonardo Jardim, eu não tenho a menor sombra de dúvida que é um cara para conseguir tirar do Matheus Pereira, talvez, um melhor futebol ainda do que em 2023 e 2024. Mas o princípio básico para qualquer pessoa desenvolver o trabalho que ela faz é a vontade própria.